Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma semana, mais uma live. Como estão todos? Bom, enquanto o Instagram vai avisando a todo mundo aqui, sigo aqui dando as boas-vindas, né? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que a semana tenha sido abençoada. Eu espero que as lives de alguma forma estejam contribuindo com vocês, né? Com o dia a dia de vocês, de alguma forma com autorreflexão, desenvolvimento pessoal. Eu já queria falar um pouquinho, né? Às vezes muitas pessoas me perguntam, né? O que é constelação sistêmica familiar? E aí, como muitos sabem, né? Eu estou fazendo também a pós com o pessoal lá da Sophie Hellinger, né? Da escola Hellinger. E também com o pessoal da Inovari. E uma das coisas que a gente tem estudado bastante na nossa pós é justamente essa questão, né, do conceito da família Stelling. Eu ainda não sei pronunciar certinho, porque tem toda uma maneira de pronunciar pela questão do dialeto, que é alemão, né? Então, para mim, soa algo ainda difícil de ser pronunciado, mas basicamente a gente está falando aqui da ciência da constelação, né? Então, todo o conhecimento que Sophie Hellinger passa para a gente, que foi acumulado ao longo da vida de Bert Hellinger e também, né, da Sophie Hellinger, a sua segunda esposa. E é algo que, o que eles comentaram, que é algo constante, né? Que está em constante evolução, como todos nós, constantes mudanças. Mas basicamente, o que é constelação? Para quem nunca ouviu falar, não conhece, Bert Hellinger cita como a ciência das relações, né? E realmente é bem isso. Oi, Sueli, tudo bom? Que delícia! Saudades de você também, viu? Vamos voltar ao nosso bate-papo delicioso. Enfim, então, voltando um pouquinho ao assunto, né? Sobre constelações. Então, Bert Hellinger ensina para nós que a constelação é justamente a ciência das relações. Ele trata questões profundas e isso foi desenvolvido ao longo da sua experiência, né? Ao longo da sua vida, na percepção de como funcionam as nossas questões e o nosso ciclo familiar. E mais que isso, é muito mais profundo do que isso, porque quanto mais a gente estuda sobre constelação, mais a gente vai perceber que, na verdade, ela não é só a ciência das relações ou algo que nós repetimos porque nós honramos, né, toda a nossa família, nosso ciclo familiar. É bem mais que isso, é mais profundo. O que ela propõe para nós, né? Ela nos propõe uma mudança de postura na nossa vida, uma mudança na nossa visão, na nossa forma de entender, observar e agir. E principalmente a questão da nossa autorresponsabilidade. Principalmente a gente aprender a olhar mais para nós e resolver as nossas questões, enfrentar aí os nossos monstrinhos que vivem aqui dentro de nós, do que simplesmente jogar, né, essa responsabilidade para outras pessoas que estão fora. Então, assim, tem muitas maravilhas que as constelações têm trazido e relatos para muitas pessoas que constelam, que é justamente a questão de destravar questões de, às vezes, ciclo de repetição, às vezes está com a vida financeira, profissional, amorosa travada, e às vezes, nossa, como mágica, como se fosse um passe de mágica, após a constelação muita coisa flui. E aí muita gente pergunta, mas como isso funciona? Mais do que simplesmente, né, simplesmente ir lá no dia da constelação constelar e ter esse benefício de ter a vida destravada em muitos quesitos, é muito mais que isso, né? O que Bert Hellinger propõe para nós é justamente uma mudança de postura. E não só no momento da constelação, mas principalmente para a gente seguir, olhar para frente, para a gente sair do papel da criança que muitas vezes a gente se coloca, no papel da vítima, e enfrentar as nossas ações, as nossas atitudes, tomar realmente, né, empoderar, né, tomar realmente as rédeas da nossa vida, a autorresponsabilidade, e entender que tudo tem causa e consequência. Então, que ao invés de a gente ficar olhando para trás, né, ao invés de a gente ficar olhando para as questões, né, da nossa infância, nossos traumas e responsabilizando os nossos pais
pelas coisas horríveis que aconteceram ou coisas do tipo. Ao invés disso, a gente faz o movimento contrário de honra, de entender, né? De internalizar a gratidão de verdade, não é a gratidão só falada, que muita gente posta hoje em dia na internet. É muito comum gratidão, é lindo, perfeito, maravilhoso. Eu postar, né, de boazinha, de falsa boazinha, mas no fundo, aqui dentro, no meu coração, existe ainda a mágoa, o julgamento, o apontar de dedos para os nossos pais, os nossos antepassados. Então é uma mudança de postura. A constelação, ela realmente, de fato, internalizada para quem realmente leva a sério e passa esse trabalho à frente, ela é muito mais profunda. E aí sim ela faz o verdadeiro benefício na nossa vida. E aí ela é de cada um. Então nós consteladores, e eu sim me coloco nessa postura porque eu estudo sobre isso, trabalho também com isso, mas nós somos apenas os facilitadores, nós não fazemos nada. Nós não fazemos milagre, nós não fazemos nada mágico. A gente simplesmente repassa. Nós somos aí um fluxo, um canal, que a gente repassa esse conhecimento, né? Que a gente se coloca à disposição no servir para auxiliar e repassar aquilo que a gente estuda e aprende. Então é muito mais profundo do que simplesmente ir lá e fazer uma constelação, tá? Não existe mágica, gente. É muito importante a gente ter isso em mente, porque depende sempre de cada um. Começa em mim e termina em mim. E tudo que eu faço e onde eu coloco foco, eu realmente tenho aí a consequência da minha ação e da minha atitude. É muito comum as pessoas às vezes reclamarem, trazerem que está com a vida financeira, profissional ou amorosa travada, né? Uma das coisas, né, que com certeza vão travar e vão dar problema em relação a isso é justamente essa questão de julgamento dos pais e dos antepassados. Então a história dos nossos pais, ela realmente não nos pertence, elas não nos, entre aspas, não nos interessa. Tá? A gente tem que, independente do que aconteceu, qualquer seja a situação, a gente tem sim que honrar e agradecer por eles terem nos dado o que nós temos de mais importante, que foi a vida. Se nós não tivéssemos tido os nossos pais, nós não teríamos tido a vida. E eles são, sim, sempre exatamente o que nós precisamos para estar aqui nesse momento e para viver tudo que nós vivenciamos. Eu brinco, mas é verdade, independente de religião, tá? E aí você pode entender o que eu vou falar com a sua religião e adequar a sua religião, tá? Mas na minha visão e na visão de muitos consteladores é uma questão assim, simplesmente Deus não erra de endereço. Você tem exatamente o que você precisa, tá? Não existe esse tipo de equívoco, nós cometemos, tá? A consciência divina ou o que você acreditar que seja, ele não erra de endereço. Então nós temos exatamente o que a gente precisa. É exatamente o nosso número, vamos dizer assim. Então, mais do que nunca, nós temos o quê? Que honrar os nossos pais e ser gratos pela vida. Eles deram o nosso bem mais precioso. Eles nos deram a vida. Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. Simples assim. Então, dentro de cada um de nós existe 50% pai e 50% mãe. E aí, tudo que a gente faz em relação a olhar para os pais e mães e julgar, a gente está nos martirizando, a gente está nos prejudicando. E só de fazer esse movimento a nossa vida naturalmente vai ficar travada. Então, se você não quer isso para sua vida, comece agora, o quanto antes, a conhecer um pouco mais da constelação e principalmente a mudar esse sentimento dentro de você. Existe um processo, né? Um processo interessante, mas é um processo para isso. E todo constelador, né, realmente que segue as diretrizes de Bert Hellinger, com certeza vão te auxiliar a orientar, né, e orientar para seguir esse caminho. Então, a gente não busca culpados, muito pelo contrário, nós honramos e agradecemos de verdade, internamente e na alma, tudo que aconteceu. E principalmente porque nossos pais nos deram a vida. E se não fosse por eles e nossos ancestrais, nada do que nós temos e nada do que nós somos seria possível. Esse é o primeiro. Existe um outro também muito comum,
que é justamente a gente, para quem isso vai servir para quem é casado, para quem é solteiro também, tá? Eu tive um relacionamento, por exemplo, com alguém, vamos supor que eu fosse uma pessoa solteira, o que não é o caso, mas suponhamos que fosse, eu tô solteira e eu tive um namorado, né? E a gente se relacionou por muito tempo, um relacionamento bem profundo, e a gente não terminou bem. E aí o que acontece? Isso é muito comum, gente. Eu simplesmente fiquei com uma mágoa, ele também. E aí eu terminei o relacionamento e eu fico repetindo e revivendo aquela história e contando como ele foi ruim, como, nossa, eu fui tão boa e ele me maltratou e aconteceu isso, ele fez isso de errado, isso e aquilo, e eu fico naquela energia, naquela repetição, naquela lamúria, naquela lamentação, às vezes até desejando o mal para outra pessoa, uma mágoa muito grande, e eu fico revisando isso o tempo todo. Então eu estou olhando para trás nesse relacionamento que não deu certo e revivendo o tempo todo essa mágoa imensa que existe dentro de mim, alimentando ela cada vez mais. Cada vez que eu faço isso, eu só pioro a minha situação, eu vou travando a minha vida. E isso é para todo mundo. Quando é casado é pior ainda. Se tiver filhos, nossa, quanto maior o vínculo, maior o emaranhamento e mais complicada a situação fica. Então, na minha visão, o que a constelação traz é muito mais profundo. Porque se a gente realmente compreende de verdade esses ensinamentos e faz todo esse movimento de modificar internamente, naturalmente a gente vai ter a nossa vida mais destravada, a gente vai se tornando mais autorresponsável, mais maduro. Porque criança não se responsabiliza por nada, mas o adulto sim. Então a gente tem que entender que tudo o que nós fazemos, tudo, absolutamente tudo, tem consequências. E são escolhas. E é uma escolha diária. É uma escolha diária entre eu me vitimizar ou entre eu agradecer e entender que tudo, absolutamente tudo que acontece na minha vida é para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, para o meu aprendizado. No mínimo, me torna uma pessoa mais experiente e mais forte. Então, só por essa questão, eu já ganhei muito. Então, eu vou agradecer. E não é agradecer da boca para fora, não. É agradecer de fato por tudo aquilo que aconteceu. Até a situação mais difícil e mais adversa. Então, existe aí uma mudança, uma proposta de mudança de postura. Onde eu saio daquela postura da criança, daquela postura da vítima, que se martiriza, que se lamenta, que é uma coitada, e eu simplesmente honro, agradeço, entendo que em algum momento aquilo foi bom, em algum momento houve uma conexão de amor, em algum momento houve algo bonito, e que em honra a isso eu jamais falo de coisas ruins que aconteceram, ou coisas boas que sejam, eu simplesmente guardo no meu coração, agradeço por todas as experiências vividas e sigo o meu caminho. Eu olho para frente, eu olho para a vida. Aí sim eu tenho um futuro, tanto na parte pessoal, profissional e financeira. E isso está muito mais ligado e mais conectado entre si do que a gente imagina. Então, às vezes, por ter essa questão, de essa mágoa grande de um relacionamento passado, por exemplo, eu travo também, sim, a minha vida financeira. Então, essa proposta que a constelação traz. Então, não é simplesmente chegar ali e falar, Amanda, eu quero constelar, vamos lá abrir o campo e fazer a mágica acontecer. Não, é muito mais profundo. E estudar constelação, que é essa proposta que eu trago para vocês toda quinta-feira, é justamente isso. É uma mudança de postura, de atitude, de autorresponsabilidade. E principalmente um movimento de crescimento constante. Porque todos os dias eu escolho. E a todo momento existem sempre duas escolhas. Ou eu vou me colocar no papel da vítima, ou eu vou me colocar no papel de dona da minha vida e protagonista para seguir em frente. Não tem outro caminho. Eu tenho sempre duas escolhas. Eu vou escolher a solução ou eu vou escolher ficar olhando para o problema. Aí, gente, a opção é de cada um.
E não existe constelador que faça milagre, não existe psicólogo que faça milagre, não existe ninguém que faça milagre na sua vida. A escolha, ela é única e exclusivamente sua. Assim como a minha vida, né, e as minhas atitudes e as minhas ações e reações são exclusivamente minhas. Eu posso morrer de estudar, se eu não colocar isso em prática, de nada adianta. Eu posso ler qualquer livro, ter qualquer tipo de aula, qualquer tipo de constelação. Se eu voltar nesse papel, nessa postura de vítima, de criança, de coitadinha, eu não vou sair do lugar. É difícil? Sim, é difícil. Mas também não é impossível. Em alguns momentos vai ser mais fácil, outros um pouco mais difícil. Quanto maior a nossa mágoa e o nosso emaranhamento, mais complexo é. Por isso que são camadas. Por isso que a gente tem que ficar nessa sintonia, né? Nesse estudo, nessa auto-observação o tempo todo. Vai ter momentos que eu vou conseguir fazer mais fácil, outros menos, e tá tudo certo. A constelação em si ajuda muito, mas eu posso fazer uma constelação e continuar nesse papel de vítima. E aí, daqui a pouco, eu tô na mesma situação. Eu destravei algumas coisas, mas no geral eu não vou evoluir muito. Então, por isso que muitos consteladores fazem o que a gente gosta muito de comentar como workshops, mas assim, tem muitas pessoas que seguem um estudo mais contínuo. E geralmente quem faz isso tem resultados um pouco maiores. Porque existem ensinamentos, a gente vai reforçando sobre essas questões. E a gente faz isso em grupos. E aí, em alguns momentos específicos, nós abrimos a constelação, colocamos no campo e fazemos as devidas liberações que são necessárias. Só que só fazer isso, sem ter toda a outra parte de autorresponsabilidade, autoobservação, autoconhecimento, e principalmente essa vontade interna de cada um de mudar a postura interna, se a gente não fizer isso, isso não resolve. Ele não tem um benefício sustentável, vamos dizer assim. Então, é por isso que eu sou tão encantada, né, com todos esses ensinamentos da constelação. Porque ele é muito mais profundo, é uma proposta de realmente mudança de hábitos, de postura, de atitudes constantes. E é isso que eu venho falar toda semana para vocês. Vocês vão me ver bater nessa tecla muito, muito mesmo. Porque senão vocês vão falar assim, nossa, a constelação virou algo, né, tão simples. A pessoa simplesmente entra lá, quer que faça a constelação, que a mágica aconteça e ela não faz nada. Não é assim. Se você não se colocar como protagonista da sua vida, não fizer esse exercício interno, diário, de buscar melhorar internamente, você não vai ter o benefício que você poderia ter. E aí daqui a pouco você está do mesmo jeito. Sua vida continuará travada, sinto te dizer, mas vai continuar travada. E não adianta reclamar. Então, esse é um dos principais fatores que eu acho que muitas vezes as pessoas não têm essa clareza. E muita gente ainda não conhece constelação. Só que ela é muito mais profunda por conta disso que a gente está falando. Tá? E aí a gente pode ter N ferramentas que hoje em dia existem, né? E que são excelentes, cada uma delas. Mas assim, eu não conheço nenhuma técnica, nenhuma ciência, nada que tenha um resultado super eficaz, mas que não fale de autorresponsabilidade. Para você realmente ter o benefício que precisa ter, e a sustentabilidade disso é algo de dentro para fora. Eu faço a escolha todo dia, então você vai fazer a sua escolha todo dia. Esse é o principal conhecimento, na minha visão, que a gente precisa passar. Todo o resto é importante? Claro que sim. Existem vários pontos, por exemplo, né, que o pai traz, a gente tem, né, a ação, a atitude, a força para correr atrás do dinheiro através do pai, mas quem sustenta é a mãe, por exemplo. Então são conhecimentos muito legais, incríveis, mas que começa sempre no
no meu conhecimento, na minha autorresponsabilidade e principalmente nesse movimento interno de escolher aonde eu vou colocar meu foco, minha atenção e principalmente as minhas ações. E de novo, não adianta falar da boca para fora, tá? Você não vai conseguir enganar a você mesmo, a sua alma sabe. Ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Então, tem muitas coisas guardadas lá no nosso subconsciente que a gente pode escolher não olhar para isso, mas que vai continuar lá. E que enquanto não for retirado de lá, que a gente não olhar para isso com honra, incluir, aceitar, a gente não vai conseguir sair do lugar. A gente vai ficar lá travado. E você fica, ou você fica de altos e baixos, ou você fica ali preso. Tem dois tipos. Você pode ter, às vezes, alguns picos de alto e baixo. Tem um momento que tá bom, de repente cai de novo. Tem outro que tá bom, depois cai de novo. Ou você fica preso. É como se você estivesse preso aqui dentro e não conseguisse sair. Tudo isso é o que trava você e a sua vida. E por que eu conheço disso? Gente, não é só porque eu estudo constelação que eu sou consteladora, não. É porque eu também já estive nesse lugar, tá? Eu já falei isso várias vezes. Então, começa sempre em nós. E é um autoconhecimento, uma autoobservação. A constelação é isso. E aí você fala assim, aonde que entra, né, a ciência das relações? Por quê? Porque a gente começa nos relacionando com quem? Com nossos pais. Primeiro com a nossa mãe. É a primeira pessoa do relacionamento da nossa vida, é a nossa mãe. Nós nascemos dela. E aí depois, obviamente, nosso pai, ou quem nos criou, e por aí vai. Então, gente, é daí que parte todas as nossas questões, sim. Tá? E é nesse lugar, e é com essas pessoas, com nossa mãe e com nosso pai, que nós aprendemos a nos relacionar. E isso vai seguir ao longo da nossa vida e vai ser o espelho das dinâmicas das relações com todas as demais pessoas. Irmãos, amigos, cônjuges, todas as pessoas. E, de novo, sempre depende de mim. Mas eu sou assim porque minha mãe isso, porque meu pai aquilo. De novo, parou. Você agradece por eles terem te dado a vida. Você separa eles das ações, das atitudes, das histórias deles. E você se autorresponsabiliza por aquilo que você tem que fazer. Fazer as devidas liberações, olhar com gratidão, com honra a todos os nossos pais, né? Pai, mãe e todos os nossos ancestrais, né? E principalmente incluir no seu coração. Porque todos nós temos luz e sombra, bem e mal dentro de nós. Nós não somos só bonzinhos. Não existe ninguém nessa terra que seja só bonzinho 100%. Não existe. Nós temos a nossa parte positiva e temos a nossa parte negativa. Sim, nós temos. Todos nós experimentamos raiva. Todos nós experimentamos vários sentimentos que na nossa cultura não são bons, são errados ou são ruins. Todos nós, sem exceção, experimentamos todos os tipos de sentimentos, bons e ruins. Por mais que a gente não queira, assumir isso, sim, todos nós experimentamos e nós devemos integrar, honrar. Sim, isso existe em mim, está em nós. E justamente por estar em mim, por eu reconhecer isso, eu posso escolher conscientemente fazer diferente. Esta é a proposta. Não é uma mágica. É uma mudança de postura. É uma escolha consciente e diária de como eu vou agir e atuar no mundo. Por quê? Porque eu quero ser boazinha para os outros? Não. Porque eu quero honrar aos meus, mas principalmente ter uma vida plena. Fazer exatamente, viver o meu papel aqui. A gente não veio aqui só a passeio. A gente veio aqui para muito mais. Então, viver o nosso propósito. Tá? E qual que é o meu propósito? Ser uma boa pessoa. No sentido de fazer aquilo que eu preciso fazer. Trabalhar, estudar, enfim. Mas sempre olhando para mim e não para o outro.
E não projetando no outro os meus problemas. E não querendo falar, não, eu sou perfeita. Eu sou a falsa boazinha, né? Sou boazinha aquela no fundo eu tô tentando ali alfinetar, mas eu faço o papel de boazinha. Então, é essa postura que a gente precisa, sabe, tomar cuidado. Que nós temos essa tendência em geral. A humanidade tem essa tendência em geral. Então, a gente precisa sim olhar para isso, estar presente para essa nossa postura, para essa nossa ação, as nossas atitudes. Se autorresponsabilizar, olhar para frente e decidir. Era uma escolha. De novo eu falo, e eu reforço muito isso, porque é uma escolha. De como eu vou agir. Porque é muito simples você falar assim, eu tenho aqui uma questão, e você vem, pede pro constelador para constelar, ele abre a constelação, a gente constela, você espera a mágica. A mágica não acontece, ou acontece por uns dias, depois volta porque você está na reclamação. Você está ali falando mal do ex, né? Você está reclamando do pai e da mãe, você está se vitimizando. Você acha que só com o fato de fazer uma constelação como mágica, tendo ainda essa atitude, essa postura de reclamar, de se vitimizar e tudo mais, você acha que você vai ter sucesso? Você acha que você vai ter uma vida boa, paz de espírito? Não vai, gente. Não se iludam. Tem muita gente por aí querendo a pílula mágica. Isso não existe. É igual quando a gente está de dieta. E eu falo isso porque eu estou, tá? Eu faço muito esse parâmetro aqui porque eu estou justamente nessa questão de reeducação alimentar, de olhar mais para mim, de me cuidar mais. É fácil? Não. Eu posso simplesmente comer um monte de besteira e falar que eu estou tendo uma vida fitness quando alguém me pergunta, às vezes quando eu vou na nutricionista ou quando eu vou na massagem, eu falo, não, tá tudo bem, eu tô seguindo certinho. E aí eu tô fazendo coisa errada. Benefício de quem? O problema é de quem? É meu. Quem vai continuar não tendo o resultado que eu gostaria sou eu mesma. Então não adianta eu fazer de conta que tá tudo bem, sendo que não está. É a mesma coisa. É fácil? Não, não é fácil. É uma escolha. É muito mais fácil, mais prático, às vezes. Por exemplo, se eu estou numa reeducação alimentar, que é o meu caso, tá? Eu vou usar isso como exemplo porque é o meu caso. Eu tá numa reeducação alimentar e eu tô ali, né, sofrendo para comer salada, para comer, né, legumes, verduras, carboidrato. Então eu tô usando a low carb e tudo mais, ok. E aí eu simplesmente vou lá e resolvo comer, sei lá, uma feijoada ou estrogonofe, não sei, parmegiana, coisas do tipo. São pratos que eu adoro. Eu poderia comer? Sim, eu poderia. Mas é uma escolha. É uma escolha diária. Nossa, Amanda, mas é sofrido, né? Ter reeducação alimentar. Sim, é sofrido. Principalmente quando você não tem esse hábito. Criar esse hábito é algo, no início, muito sofrido. Quanto mais a gente vai fazendo, mais fácil vai ficando, porque a gente vai mudando os nossos hábitos. E a proposta da constelação é exatamente a mesma. É você observar todos os dias, né? Você fazer esse exercício de correção interna, de postura, e cada vez mais vai ficando mais fácil. E você vai vendo que a vida vai fluindo mais. Você vai ficando mais leve, menos mal-humorado, sabe? Vai ficando menos sofrido e doloroso, mas é um processo. Não é algo que você simplesmente clica, aperta o botãozinho e puf, mudou da noite pro dia. Não, é um processo. É uma constância, sabe? Óbvio, em alguns momentos a constelação, né, algumas interferências da constelação, elas ajudam? Sim, elas ajudam, e muito. Mas elas, de novo, não são mágicas, não são pílulas mágicas, um remédio que você vai lá. Não é igual uma lipo, que você vai lá, faz, e mesmo a lipo, você vai lá, faz, né, vou usar o parêntese da lipo, um parâmetro aqui. Eu tô, né, querendo fazer uma reeducação alimentar porque eu quero melhorar meu corpo, eu quero emagrecer. Ok, então o que eu posso fazer? Existe a opção de eu ir lá fazer uma cirurgia, uma lipoaspiração? Sim, existe. Só que se eu não mudei meus hábitos, se eu continuo comendo errado, se eu não faço exercício, se eu continuo com os mesmos hábitos errados, o que vai acontecer daqui a pouco? Dentro de alguns meses eu vou estar do mesmo jeito, meu corpo vai voltar para aquilo, para aquele padrão, porque eu não mudei internamente.
E aí eu tenho duas opções. Eu vou lá fazer lipo de novo, daqui a pouco eu tô voltando no mesmo. E fica nesse ciclo. Ou eu faço uma mudança na minha postura interna, porque é uma escolha diária. E se eu mudo, eu posso fazer a lipo e isso não volta. Mas se eu não mudo, eu faço a lipo e daqui a pouco eu tô gorda de novo. A constelação é a mesma coisa. Então você tem uma questão, tá com a vida travada, você vai lá e constela. Se você não faz esse exercício de olhar para frente, de parar de olhar para trás, de parar de reclamar, de desejar mal pro outro, de ficar aí projetando os seus problemas ou as suas angústias, as suas aflições no outro. E se você não se autorresponsabiliza, se você não faz ações internas para você melhorar, se autorresponsabiliza, daqui a pouco você tá do mesmo jeito. E aí você vai querer uma outra constelação. Vai melhorar por um período? Vai, até vai. Só que depois isso volta. Então, é exatamente esse mesmo paradoxo. E que muita gente não quer. Porque olhar para dentro, né? Primeiro que no primeiro momento é sim doloroso, é desconfortável sim, muitas vezes. Mas muito mais que isso, ele requer uma decisão de mudança de postura. E é isso, é esta proposta, tá? Que realmente a gente traz para vocês. No meu caso, tá? Vocês vão me ver falando isso sempre. As pessoas que constelam comigo sabem que é assim que eu trabalho e é assim que eu penso. E é um aviso. É um aviso para qualquer pessoa que queira constelar comigo. É importante você saber como eu trabalho e como a constelação de fato é. Ela não é uma pílula mágica. Ela depende principalmente da postura interna da pessoa que quer ser constelada. Então, gente, não se iludam. Às vezes a gente escuta muitas coisas, eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou esclarecendo, tá? O que a gente realmente aprende com Sophie Hellinger, com outros profissionais. Aprendi isso com o Hilário Trigo, aprendi isso com Sophie Hellinger e vários outros que seguem aí essa linha da constelação. Tá? Não existe pílula mágica. Existe sim algo que eu quero fazer, né? Que é olhar para as minhas questões e principalmente mudança de postura diária. Isso sim dá resultado. E os resultados são incríveis. No mínimo, você fica mais leve, a sua vida vai fluir. Parece mágica, mas não é mágica. Existe todo um porquê por trás disso. E você pode não acreditar. Isso independe se você está acreditando no que eu estou falando ou não. É uma lei. É uma lei que rege o planeta. Está na nossa vida. De todos nós, sem exceção. Você pode não acreditar. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas vai continuar acontecendo. Saiba disso. Acreditando ou não acreditando. Então, a escolha é sua. Ela não é de mais ninguém. E Sophie Hellinger fala algumas coisas em relação à terapia, que é bem interessante. Eu não sou contra terapeuta, aliás, adoro, tá? Mas é uma questão mais essa questão de postura mesmo, que é importante a gente reforçar, principalmente para quem faz terapia há muito tempo. Cuidado com ficar olhando aquela busca constante de encontrar culpados, escafunchando e relembrando e revivendo aquelas questões, às vezes, dolorosas de traumas. Muito cuidado com isso. Você reforça, você escafuncha, você fica revivendo aquilo ali e não sai do lugar. E ao invés de você melhorar, você piora a situação. Não é esse movimento. É um movimento de honrar, de concordar com tudo o que aconteceu, com a visão e a postura de que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê e é para o nosso benefício, é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. Então, gente, autorresponsabilidade. Não jogue seus problemas, tá, na mão dos outros, em termos de responsabilizar outras pessoas. Seja quem for, pai, mãe, irmão, cônjuge, filho, amigo, não importa, chefe,
Não importa. O seu problema é seu, o meu problema é meu. Aquilo que eu sinto está em mim. Eu tenho que cuidar e olhar para isso. O que você sente é seu, você tem que olhar para isso. Não é culpa do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu avô, do seu marido, do papagaio, do periquito. Não é. É só seu. Cabe a você olhar para isso. Cabe a você tomar uma atitude em relação a isso. Existem escolhas. E pronto, final. É assim que o adulto age. É por isso que a gente não constela criança. Por quê? Porque questões com criança não é da criança, é dos pais. Então, uma hora a gente fala sobre isso em alguma dessas quintas-feiras. Mas, principalmente, olhe para você como o adulto que você é. Tome as decisões, as ações, as atitudes da sua vida. E não jogue isso para o outro. Porque não vai resolver. Isso só te trava, isso só te afunda e só piora. É por isso que algumas linhas de terapia que ficam procurando aonde está o problema e revivendo aquilo, só pioram a situação. Tá? De novo, eu não sou contra a terapia, não sou contra a terapeuta, é só um alerta. É um alerta de que cada vez mais a gente tem que entender que a gente precisa tomar as rédeas e as decisões e as atitudes da nossa vida. Cabe somente a nós. E principalmente saber que isso complica bastante outras questões que você nem sequer imagina, como questões profissionais, questões financeiras e questões de relacionamento. Tá? Se você tem essa postura, comece a pensar e observar o quanto antes. O que exatamente você está fazendo? Como que você tem levado a sua vida? Quando você tem um problema, uma angústia, algo que está te incomodando, te afligindo, o que você faz? Você observa você? Ou você simplesmente responsabiliza outra pessoa? A culpa é do meu chefe. Nossa, ele fez isso. Não. A culpa é da minha mãe. Sabe o que acontece? Ela me criou assim. Ela foi muito carrasca comigo, não sei o que, meu Deus do céu. Ou então, é meu cônjuge, nossa, meu marido, sabe o que acontece? Culpa dele. Porque ele não me deixa fazer nada, porque ele é muito isso, é muito aquilo, aí eu acomodei, sei lá. Seja a história que você queira contar. Não é isso. Está em você. E somente em você. Quando eu mudo, todo o resto, a mágica acontece. Então, olhe para você. Ai, mas Amanda, meu marido não me deixa fazer nada. Olhe para você. Tá aí uma pessoa, que ficou muito tempo nessa história de que, nossa, meu marido, eu queria muito mudá-lo. Jesus, que erro é esse? Como pode uma pessoa tão teimosa como eu querer mudar o coitado do meu marido? O problema não estava com ele, estava comigo. Até eu descobrir isso, até eu realmente, aceitar isso, olha, demorou, hein? Foi todo um processo. Mas o dia que eu fiz esse movimento, meu Deus, que delícia. Como foi mágico. Tá? Isso muda a sua vida num nível e num patamar que você não tem ideia. Como fica mais leve. Mas claro, existiram momentos dolorosos? Com certeza. Tá? É todo um processo que eu acredito que todos nós, a gente vai levar praticamente a vida inteira. De todas as vezes observar, e são camadas e camadas e camadas. A gente vai melhorando ao longo da vida. Tá? Vou alcançar a perfeição. Eu, particularmente, não tenho mais essa pretensão. Eu já quis muito, tá? Essa ilusão do meu enorme, imenso ego, ela existe muito dentro de mim. Eu sempre busquei a perfeição. E isso não existe. Não aqui. Não nesse momento. Pelo menos é o que eu penso. Tá? Então, assim, eu consigo ir melhorando aos poucos. São camadas. Eu vou aprendendo e a vida vai ficando mais leve, mais prazerosa. Você vai aprendendo a se desesperar menos. Com certeza. E a confiar mais. Confiar mais em quem? Em quem? O nome que você quiser dar. Na energia suprema, na
em Deus, em Buda, Alá, o que você quiser. Mas para mim existe sim uma energia que rege a todos nós, muito maior do que todos nós. E sim, é ela que nos direciona, ou o nosso contato que é dentro de nós, que é do nosso próprio eu, outro eu superior, o que vocês quiserem chamar. Isso é o que eu acredito. Você não precisa acreditar nisso. O que você precisa saber é as ações e as atitudes que você tem que tomar, só você pode fazer. E não deve responsabilizar a ninguém. Esse movimento, ele é super importante para você, para mim e para toda a humanidade. E só isso, se a gente realmente agisse assim, o tempo todo, já bastaria. Tá? Porque a gente precisa procurar melhorar em nós, procurar melhorar nós mesmos, as nossas questões, e não jogar a responsabilidade no outro. Tá? Estamos vivendo num momento em que muita gente faz isso, a gente projeta. Tá? E isso é muito perigoso, se trava a sua vida, isso te complica, e aí você vai ficar ali naquele ciclo e não sai disso. Tá? É essa a atitude que você precisa tomar. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado ou que tenha servido. Às vezes a gente não gosta muito, mas para refletir, vê se faz sentido para você, tá? Se você gostou, ótimo, maravilha. Se você não gostou, tudo bem também, continuamos amigos e tá tudo certo. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso, fica à vontade para encaminhar, tá? Eu também tô subindo todas as nossas lives lá pro YouTube, então assim, fiquem à vontade para seguir, compartilhar, curtir, comentar, ok? Eu não sou dona da verdade, é simplesmente minha experiência, meus estudos e tudo isso que eu passo para vocês, mas também não tem pretensão nenhuma, tá? De ser dona da verdade e de mudar ninguém, porque ninguém muda ninguém. Depende de você querer, depende de mim querer as minhas ações, a minha melhora, a minha atitude, e você a sua, e tá tudo certo, tá bom? Então, fiquem à vontade para compartilhar, para comentar. Sigam lá também no YouTube, aqui no link da bio tem todos os canais do YouTube, tem contato, tem tudo, tá? Qualquer dúvida, podem chamar também no direct, e eu vou responder assim que possível, tá? E estou à disposição. Um grande beijo, um ótimo final de semana e até quinta que vem. Tchau, tchau!